Vamos lá. Hoje, o início de um dos propósitos mais fortes que acontece no Ministério Mudança de Vida. 52 dias. 52 dias para restauração total da vida de todos aqueles que buscam por essa restauração. Os 52 dias, ele é baseado no livro de Neemias, e grave que eu não estou te contando história, porque, por exemplo, se você me acompanhou na transmissão essa semana, quando eu fazia o convite dos 52 dias, as pessoas mesmos começaram a se manifestar, dando seus depoimentos, falando da importância dos 52 dias, que os 52 dias sempre foi um grande divisor de águas na vida de muitos. Mudanças importantíssimas acontecem nos 52 dias. Mas é importante que a gente pontue algumas coisas que são necessárias. Se eu voltar um pouquinho, e é o ponto que eu quero que entre realmente, haja entendimento de cada um, é que os 120 anos de caos, de vergonha, de humilhações, de ruínas, de miséria, que aquele povo viveram, primeira coisa, era o povo de Deus. A cidade era chamada a cidade de Deus. Antes de acontecer tudo aquilo, o Senhor fez advertências. O Senhor chamou a atenção do povo para a sua condição espiritual. Mandou um profeta, mandou outro profeta, mas nada era o suficiente. E aí chegou o ponto, realmente Deus permitir que Nabucodonosor, rei da Babilônia, entrasse, invadisse, derrotasse-os e destruísse tudo, inclusive aonde estava o templo, e levasse cativo um grupo e deixasse ali aqueles que eram considerados os mais fracos. Aqueles que ele deixou lá eram considerados os mais incapazes, os mais fracos, que ele deixou mais ou menos assim: deixa aí para dar manutenção ao mato, deixar o mato crescer e cuidar disso aí. E essa brincadeira levou 120 anos. Mas uma coisa importantíssima que eu preciso falar a você, que quando Deus colocou no coração de Neemias, que estava a 1.500 quilômetros de lá, que era copeiro do rei da Pérsia, estava numa situação tranquilo, confortável, no palácio, junto à família real. Quando alguém, um dos seus irmãos, foram visitá-lo e trouxe o relatório como estava Jerusalém e o seu povo, aquilo mexeu com Neemias. Deus moveu Neemias a uma mudança. E eu não vou adiantar os pontos, não. Eu quero que você medite aqui comigo. Projeta aqui, por favor. Depois você volta a essa parte. Pode ir por um. Vamos lá, projeta aqui para eles.
Palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã. Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram. Diga comigo, judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, porque quem não morreu eram os sobreviventes, do cativeiro. E também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro, diga comigo, estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. Estão lá e passam por grande sofrimento e humilhação. E o sofrimento era terrível, uma miséria total, vergonha, humilhações, filhos sendo levados escravos, perdendo todo o seu patrimônio, suas casas sendo penhoradas, seus bens todos saqueados. E aí, o muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando eu ouvi essas coisas, sentei-me e chorei, e passei dias lamentando-me, jejuando, diga comigo, jejuando, e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel, aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite. Diga comigo, dia e noite, em favor de teus servos, o povo de Israel. Diga comigo, confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, diga comigo, eu e o meu povo temos pecado. Vou dar uma paradinha aqui, eu quero que você olhe para mim com bastante responsabilidade. Pessoas responsáveis, a gente sempre usa uma frase, que se você realmente quiser ter uma vida vitoriosa, você vai ter que aprender a fazer uma coisa importante que é muito simples de fazer. Muito simples. E biblicamente você também que quer construir uma vida vitoriosa, você, daqui para frente, todas as vezes que você meditar na Bíblia, você vai modelar os vencedores. Como pensam eles? Como agem? Como reagem? Que atitude têm? Qual a linha de pensamento? Qual é a fé que eles têm? Ele começa mostrando algo que é o grande problema de muita gente. Ele diz assim, ele ora pelo povo, ele ora e intercede a Deus em favor do povo, e diz assim, confesso os pecados que nós os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Ele está dizendo assim, o erro não está no Senhor, o erro está em nós. Não foi o Senhor que pecou, fomos nós que pecamos. E tem uma coisa importante, ele não participou disso, ele estava na Pérsia, mas ele sabia que aquela situação não era por força do acaso,
era porque ignoraram os mandamentos do Senhor. Deixaram de fazer o que o Senhor havia orientado que eles fizessem. Quem me ouviu essa semana, eu vou dizer uma coisa importante a você que acha que a parte espiritual, ela não é importante, e não é importante você saber, conhecer a palavra e colocar a palavra em prática. Eu vou te mostrar que ela é mais importante do que você imaginava que fosse. Quem me acompanhou essa semana me viu, no dia 1º e na sexta-feira, na transmissão, eu trouxe Efésios 6, que é o vestivos, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne ou sangue, mas sim contra os principados, as potestades, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Né? Então, revestivos de toda a armadura, e aí vem a armadura. Vem toda a armadura, que é o cinto da verdade, a couraça da justiça, o calçado dos pés com o evangelho da paz, o escudo com o qual vocês poderão apagar as setas inflamadas do diabo, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra. Vestivos e revestivos de toda a armadura de Deus. Ok? Porque a nossa luta não é contra seres humanos. A nossa luta é uma luta espiritual. Amém? Só que eu disse assim, eu vou te provar que a luta física também depende do espiritual. Quando você vem para Josué capítulo 1, que Josué capítulo 1, lembre-se que nós ensinamos que Josué é um livro de conquistas. Amém? Um livro de conquistas. Porque ali eles começavam a conquistar a terra prometida. E aí, no capítulo 1, que é a lição número 1, para começar aquela conquista, então o Senhor vem e diz assim a Josué: olha, como eu fui com Moisés, eu serei com você, não te deixarei, não te desampararei. Mas tem uma coisa, tenha o cuidado de seguir toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares, e será bem-sucedido. Não aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, medita nele dia e noite, para que tenha o cuidado de colocar em prática, para que prudentemente te conduzas, né? E você será bem-sucedido, só então você será bem-sucedido e prosperará. Amém? Agora olha aqui para mim, vem cá. Eles têm que entrar na terra prometida, eles têm uma guerra para travar. Eles têm um grande desafio para travar. E o Senhor vem e diz isso a eles, não diz assim, é o seguinte, prepara o exército, treina o exército, faça armas novas, traça novas estratégias, aprenda novas estratégias de guerra, porque vocês vão ter que lutar. Não, o Senhor não disse isso. E isso mexe conosco porque não dependia da grande habilidade e sim da grande obediência. Eles iam lutar? Tinha que lutar. Só que eles precisavam da graça, da unção, do favor de Deus sobre a vida deles. Para começar a conquista, eles dependiam da palavra. Eles dependiam da palavra estar na mente deles, na boca deles, e eles se conduzindo em cima da palavra.
E isso é forte demais, porque tem gente que acha que eu preciso fazer um treinamento novo, eu preciso fazer um curso, eu preciso fazer isso, eu preciso de novas estratégias, eu preciso... E está esquecendo do principal. Não é isso. Por isso tem muita gente frustrada. Se fosse simplesmente isso, o Senhor teria dito a Josué: Josué, é o seguinte, eu estou dando uma nova direção a vocês, novas estratégias de guerra, e você vai treinar o exército para isso. Não, não foi isso. O Senhor disse: tenham cuidado, não se esqueça da lei que o Senhor deu a Moisés, não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares e será bem sucedido. Não aparta da tua boca o livro desta lei. Medita nele de dia e de noite, só assim você será bem sucedido e prosperará. Então dependia mais da obediência à palavra, da fidelidade, da graça e o favor que acompanhava aquela obediência. E era a primeira lição para a conquista. Depois as direções, as estratégias de guerra, o Senhor ia dar. Como deu muitas, mas esse era o ponto de partida. Aonde eu quero chegar com isso? Olha o senso de responsabilidade de Neemias. Falei de Neemias e falei de Josué porque são personagens para você modelar. Confesso que nós, os israelitas, temos cometido pecado. Eu e o meu povo pecamos. A falha não está no Senhor. Nós falhamos. Não foi o Senhor que falhou. Isso se chama autorresponsabilidade. É o que falta em muita gente. Porque, se você for a fundo, todos nós sabemos o que Deus tem cobrado de nós. O nível de comprometimento, de fidelidade. Aonde estamos hoje é fruto de nossas escolhas. Porque a maior bênção que Deus deu ao homem é o livre-arbítrio. Você só vai ser livre o dia que você tiver liberdade para escolher o que você vai fazer. E o livre-arbítrio é isso. É a liberdade para você fazer o certo ou o errado. Obedecer ou não obedecer. Seguir nesse caminho ou nesse caminho. Isso é livre-arbítrio. E nós somos orientados. Nós temos o livre-arbítrio, mas nós somos orientados. E aí que entra a nossa responsabilidade. Quais as escolhas nós temos feito? Que tipo de escolhas nós fizemos? E temos feito até o dia de hoje. Porque o que muitas pessoas acreditam que sejam uma maldição hereditária, são escolhas hereditárias. São hábitos hereditários. Não é maldição hereditária. Porque muitas pessoas, quem realmente quer uma mudança na vida, a primeira coisa que precisa acontecer é o que está escrito em Romanos 12:2. Quem quer realmente, definitivamente uma mudança na vida, é Romanos 12:2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Porque o problema está na maneira de pensar. Porque a maneira de pensar te faz fazer as escolhas que não são as melhores. A maneira de pensar te faz lidar com os problemas como não, infelizmente, até hoje não foi bom e não será.
A maneira de pensar é que faz com que muitas pessoas não sejam perseverantes, que muitas pessoas responsabilizem alguém. Sempre alguém é o responsável por onde está, sempre alguém é o responsável por ter atrapalhado, por ter impedido você de viver as suas realizações, de chegar onde gostaria. Sempre alguém é responsável por você não ter dado sequência, por você não ter perseverado. Sempre alguém é responsável por tudo que acontece na tua vida e nunca você. Ponto. Se alguém realmente quer uma mudança na vida, você vai ter que entender que o único responsável é você. É o único. E se você entender isso, daqui para frente você assume o controle da sua vida. E você vai dar condições a Deus de realizar tudo que Deus tem com você. Porque você não será mais uma pessoa inconstante, que desiste fácil, que não dá sequência no que começa, que tudo que começa para, que tem aquela mentalidade que diz assim, como começa agora os 52 dias? Eu já estou falando isso porque não é um dia de oração que vai mudar a tua vida. Não tem enganação. Então tem pessoa que ela já começa assim e pensa assim, mas é difícil demais. Não. Difícil é continuar vivendo a mesma coisa que tem vivido há anos. Isso sim é difícil. Talvez muitos falam assim, mas 52 dias é muito longo. Longo é o tempo que você está passando pelo que você tem passado. E nada tem mudado. Isso é longo. Não é uma atitude que traz resultados, mudança na nossa vida. Isso que é longo. Então, a mentalidade do é difícil, a mentalidade do que eu não dou conta, eu não posso. Primeiro, esse tal de não dou conta, eu não consigo, isso tem que ser eliminado, porque uma pessoa que nasce de novo, ele tem que eliminar isso da boca. Porque ao invés de dizer eu não dou conta, eu não consigo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Deus me capacita, Deus me dá força, eu posso fazer qualquer coisa, em nome de Jesus. Amém? É o primeiro ponto, se você realmente quer uma mudança. Porque às vezes começa por aquela situação assim, eu não dou conta, eu não consigo. Não, mas não vai dar mesmo. Se você fala desse jeito, é porque você tem alimentado essa linha de pensamento. E aí você não vai dar conta mesmo, você já manda esse recado para o teu organismo, que você não consegue, que você não dá conta. E esse é o grande problema de muita gente. E por que o senhor está falando sobre isso, bicho? Porque 120 anos aquele povo acreditou que eles eram fracos, 120 anos eles acreditaram que aquilo era impossível mudar, e Neemias chegou lá, lançou um outro espírito sobre eles, e os mesmos fracos reconstruíram em 52 dias todo aquele caos, mudou aquela realidade, 120 anos depois. E tudo começou com a chegada de alguém com outro espírito, e dizer a eles... Ele mostrou a eles aquela situação que eles estavam vivendo e disse, é possível mudar, vamos lutar e vamos sair dessa humilhação. E eles deixaram entrar. E os mesmos fracos que ficaram 120 anos naquela situação, 52 dias depois estava mudado. Então era possível mudar. Não é verdade? Era possível, mas precisava uma mentalidade diferente, precisava um posicionamento diferente, para que realmente tudo aquilo mudasse. Mas começa aqui com um senso de responsabilidade. O senhor não é culpado de nada, Senhor. Nós pecamos. E ele apresenta a misericórdia de Deus. O Senhor falou, se nós nos desviássemos, desobedecêssemos, o Senhor nos espalharia, mas também se voltássemos para o Senhor também nos receberia, nos traria de volta. Ele tinha consciência. E ao mesmo tempo, você vê que tem uma coisa bonita aqui, né? Se eu seguir aqui, quer ver? Vamos lá. Diga comigo, agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos. Tinha consciência. Eu não estou fazendo o que o Senhor manda fazer. Eu quero mudança, mas eu não tenho feito. Os decretos e as leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei pelas nações. Mas se voltarem para mim,
obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Olha, o Senhor disse que se fosse infiel ia espalhar, mas o Senhor disse também que se voltasse para o Senhor ia reunir todo mundo e trazer para o lugar que o Senhor estabeleceu. Você vê que mentalidade evoluída? Não é só aquilo assim, ai, eu pequei, ai, Deus não vai me ouvir mais. Não, eu pequei, eu errei, eu colhi as consequências, mas o Senhor disse, se eu me voltasse para o Senhor também se voltaria para mim. Está pronto a perdoar. Amém? Eu agi corruptamente, ele não disse isso? Nós agimos corruptamente, vergonhosamente, ele não disse isso? Sim ou não? A mesma coisa, eu agi errado, eu agi de forma vergonhosa, eu fui inconstante, eu fui precipitado, eu nunca fui comprometido de verdade, eu nunca pratiquei de verdade a sua palavra, nunca fui fiel de verdade à sua palavra, mas agora, Senhor, agora, que é a mentalidade que tem que estar dentro de você. Estes são teus servos, o teu povo, que tu resgataste com teu grande poder e com teu braço forte. Se a gente pensar, né, qual o preço que o Senhor pagou por nós? Não foi altíssimo o preço que o Senhor pagou por nós? Sim ou não? Pagou um alto preço, para ficar tudo igual, da mesma coisa. Você sabe o que eu quero dizer a você? Tome uma decisão dentro de você. Não se ofenda com a minha colocação, só quero que você se desperte e entenda o que eu vou falar para você. Tem muita gente que foi lá fora um mundano derrotado, um católico derrotado, um espírita derrotado, um incrédulo derrotado. Agora você não pode ser um evangélico derrotado, porque isso vai mudar só o lugar que você frequenta. E o problema está porque a mente não passou pela renovação, porque os hábitos são os mesmos, e os hábitos têm que mudar, as atitudes têm que mudar, e começa justamente com essa linha de pensamento. Eu não posso, eu não dou conta, é difícil, ai, tem um mal na minha vida. Ontem alguém disse isso para mim, que tinha um mal na vida. Eu disse assim, sabe qual é o mal? O mal da indisciplina que te acompanha. Esse é o mal que te acompanha. Porque qualquer pessoa que não... Olha a frase que eu vou dizer para você. Todas as áreas da sua vida que você não assumir o controle, o mal vai tomar decisões por você. Todas as áreas que você não tomar as decisões certas, o mal vai tomar por você. Ele vai assumir o controle dessa área. Pode prestar atenção que tem áreas que você descuida e ela vira um caos. Ainda ontem eu dizia assim para uma pessoa, sabe qual é o problema, querido? Vou tratar de coisa básica, para a gente não culpar o diabo, que quem está dando legalidade é você. Então vamos para coisa básica. Você precisa ter hora para acordar. Hora para acordar. Você precisa ter hora para se alimentar. Porque quando você não tem disciplina, então começa assim, começa a frustração, porque você não tem um controle sobre você.
Quando você não tem hora para acordar e você passa um horário maior, de forma ociosa, você já acorda mal. Porque você já deveria ter. Já vem a acusação. Já vem aquele sentimento. Ah, por que eu fui até essa hora? Por que eu dormi até essa hora? Por que... Pode prestar atenção. Vamos chegar à noite. E você diz que está cansado, ou está ansioso, ou está estressado, e você precisa dar uma relaxada. Aí você resolve comer alguns pacotes. Eu não vou nem falar alguns bombonzinhos. Você decide comer quase um saco, um pacote. Não é verdade? O que vai acontecer? No dia você vai já levantar e vai dizer assim: eu não devia ter feito isso. Eu não devia ter comido. Eu não devia. Só que o problema é que se torna hábitos repetitivos. E amanhã eu repito. E depois de amanhã eu repito. E depois eu repito novamente. E aí, o que acontece? Eu não tenho o domínio próprio, o equilíbrio. Eu não tenho hora para acordar, não tenho hora para comer, não tenho hora para orar, não tenho hora para, não tenho dia para estar no culto, eu não tenho dia para estar ouvindo a palavra, eu não tenho disciplina para ouvir, para me alimentar, eu não medito na Bíblia, eu não leio um livro para alimentar a minha fé, então eu vou ficando perdido, a deriva, né? Totalmente sem rumo, e frustrado, e perdido, e aí começa a frustração. Ai, porque minha vida é uma droga, ai, porque tem algo que amarra a minha vida, ai, porque algo me atrapalha, e aí tem um mal que me acompanha. E não se trata disso. Não se trata disso. Está cheio de evangélicos se escondendo atrás disso. E não é verdade. Ai, a minha guerra espiritual. Caramba, então eu estou frito. Então eu estou frito. Se guerra espiritual, você passa por guerra espiritual, eu estou frito. Porque cada um de vocês, cada oração forte que eu faço por vocês, cada sexta-feira que eu entro na guerra por vocês, eu estou morto. Porque eu tenho a minha e estou comprando a tua. Quando eu vou te ajudar, você vencer os seus, o mal se volta contra mim. Então a gente tem que parar de dar desculpa. Senão eu não saio do lugar. Eu preciso me libertar das indisciplinas. Eu preciso me libertar dessa linha de pensamento que eu não sou culpado, sempre alguém é o culpado, ou tem uma coisa maior que me domina, porque essa linha de pensamento vai te manter no mesmo lugar, e não é o que você quer. Você quer sair desse lugar. A gente tem que começar como Neemias, com responsabilidade. O culpado não é o senhor não, o culpado sou eu. Somos nós que erramos, somos nós que falhamos, e se estamos aqui é culpa nossa. Mas o Senhor disse, se nós nos voltássemos para o Senhor também nos traria de volta e nos acolheria. Amém? E aí, o que ele fez? Próximo. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo, à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo, diga comigo, seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nessa época, eu era copeiro do rei. O que ele precisava? Ele precisava, porque Deus colocou no coração dele de mudar aquele caos. Ele estava a 1.500 quilômetros de distância. E ele precisava, se Deus colocou aquilo no coração dele, não era tão simples, porque ele era copeiro do rei, ele ocupava uma posição importante, era um cargo de responsabilidade e de confiança. Porque na época os reis eram continuamente envenenados, e o copeiro tinha a responsabilidade de cuidar de toda a alimentação, de checar, averiguar e monitorar tudo aquilo. Ele precisava que o rei o liberasse para realizar essa grande obra de restauração.
e não só o liberasse, mas como desse a ele cartas, fornecesse material, apoio. Então ele diz assim: faze com que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nesta época eu era copeiro do rei, estava orando para que Deus tocasse o coração do rei. Porque se Deus usa pessoas para nos favorecer, Ele usa. Mas primeiro nós temos o favor de Deus. Quem Ele vai usar? Eu não sei. É isso que eu preciso que você entenda. O que acontece com boa parte das pessoas? Sai tentando buscar o favor dos homens. Sai tentando buscar o sim dos homens. O que adianta ter o sim dos homens se não tiver o sim de Deus? Antes do sim, do favor de quem quer que seja, eu preciso do favor de Deus. Deus precisa me favorecer. Se Deus me favorecer, os homens vão me favorecer. Quem está entendendo, por favor? 12. Não. Segue lá. Volta ali. No mês de Nissan, do 20º ano do rei, na hora de servir o vinho, levei ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou: por que o teu rosto parece tão triste? Se você não está doente, essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo, eu disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas, e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Olha o que ele faz aqui, diga comigo: então orei ao Deus dos céus. Mas fazia 4 meses que ele estava orando. 4 meses que ele estava orando e jejuando. Você vê que toda mudança na vida de uma pessoa, ela começa com oração. Se você soubesse o que fazer para mudar a sua vida, você já tinha feito. Se você soubesse o que fazer para chegar onde você almeja, você já estaria lá. Ele precisava do favor, ele precisava dessa pergunta. Mas ele precisava que essa pergunta também tivesse a resposta certa. Eu orei ao Deus dos céus, mas ele estava há 4 meses orando. Justamente para esse momento aqui, ó. Justamente para esse momento. A mudança na vida de uma pessoa. O que eu preciso fazer? Para e vai buscar Deus. Para e vai orar. Porque é daí que vem a direção. É daí que vem o favor, é daí que Deus te direciona, é daí que Deus te ilumina. É daí que Ele te dá sabedoria, discernimento, ou usa pessoas para te favorecer. Quem está entendendo, pessoal? Eu respondi ao rei: se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde os meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Pode passar. Então o rei, estando presente, a rainha sentada ao meu lado, perguntou-me: quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei o prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. Diga comigo: e ele concordou que eu fosse. Sabe o que eu quero dizer a você? Que esse mesmo rei já foi tentado uma reconstrução. E esse mesmo rei vetou, não permitiu. E como pode agora o mesmo rei, que um dia impediu, agora ele apoia, ele favorece.
Está entendendo o que eu quero dizer? O mesmo que disse não, agora é o mesmo que, além de sim, apoia, dá cartas, gente, madeira, material, fornece tudo. Olha o poder da oração e olha quando Deus determina. Que aqui vem uma determinação de Deus. Pode seguir o curso normal. Cheguei a Jerusalém e depois 3 dias de permanência ali, saí de noite com alguns dos meus amigos e eu não havia contado a ninguém, diga comigo, o que o meu Deus havia posto em meu coração que eu fizesse por Jerusalém. Quem colocou no coração dele aquela mudança? Deus. Não levara nenhum outro animal além daquele que eu estava montado. Os oficiais não sabiam onde eu tinha ido ou o que eu estava fazendo, pois até então não tinha contado nada aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e aos outros que iriam realizar a obra. Então ele disse: vejam, diga comigo, a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas, suas portas foram destruídas pelo fogo. Diga comigo, venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém. Diga comigo, para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Olha que coisa interessante. É o que eu digo a você. Os mais fracos na concepção, que foram deixados ali, simplesmente para dar aquela manutençãozinha ali, que nunca conseguiu, nunca reagiu, era o povo de Deus, olha a situação. Que não acreditavam ser capazes, que não acreditavam que pudesse viver uma outra realidade. Para pensar, 120 anos teve gente que nasceu nesse caos. E teve gente que morreu nesse caos. É verdade ou não é? E aí, chega Neemias, com outro espírito, e diz assim, veja a situação que nós estamos. Olha aí a situação terrível que nós estamos. Jerusalém está em ruínas. Veja a situação que você está. A vida está em ruínas. Todas as portas destruídas. Venha, vamos reconstruir os muros para que não ficamos mais nessa situação humilhante. Vamos sair dessa situação humilhante, decadente. Lançou o espírito. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei me tinha dito. E eles responderam, diga comigo, sim, vamos começar a reconstrução. Diga comigo, e se encheram, o que está escrito aqui? Se encheram de coragem para a realização. Porque para mudar de vida você precisa de coragem. Para tomar uma decisão que você não vai estar onde você esteve até então, os mesmos resultados, a mesma vida, a mesma escassez, a mesma miséria, a mesma vergonha, a mesma humilhação, a mesma situação no casamento, a mesma situação espiritual, precisa de coragem, precisa de determinação, precisa dizer, chega, não aceito isso, eu quero viver uma vida nova, Deus tem uma vida nova para mim, eu vou sair desse caos. Precisa de coragem. Começa pela decisão. Chega Neemias e lança esse espírito sobre eles e diz, vamos sair dessa situação, vamos reconstruir. É possível a gente reconstruir? E eles disseram, sim, vamos reconstruir. Vamos começar a reconstrução. E o interessante é que 52 dias depois, com aqueles mais fracos, com aqueles que estavam naquela situação, 52 dias depois estava tudo mudado. Estavam começando um novo tempo de honra, de prosperidade, de abundância, de dignidade, voltar a cultuar, voltar a adorar a Deus, voltar a colocar Deus, obedecer os mandamentos do Senhor. Eu espero que você esteja entendendo o que Deus está falando com você. Porque não é uma oração que você precisa.
Não é de uma vitória que você precisa. Você precisa de uma vida vitoriosa. É verdade ou não é? E uma vida vitoriosa requer uma mente renovada. Porque você, quando ele tomou essa decisão, a guerra foi grande. A batalha foi grande. As oposições foram grandes. Vamos lá. Quer ver? Quando, porém, Sambalate, o horonita, Tobias, o oficial amonita e Gesem, o árabe, souberam disso, diga comigo, zombaram de nós. Diga comigo, desprezaram-nos. Se a sua mente não for renovada, quando você sofre uma oposição, quando alguém zomba de você, zomba da tua vida, dos teus projetos, você já se desestabiliza. Vou repetir. Enquanto a tua mente não é renovada, quando as pessoas zombam de você, zombam dos teus projetos, zombam da decisão que você tomou, agora eu vou construir uma vida nova, agora eu vou buscar, eu tenho sonhos, eu vou correr atrás dos meus sonhos, aí começa a zombaria. Se a sua mente não é renovada, você já se abate, já perde as forças, a energia, já está desestimulado. Se desprezam, não tenho apoio de ninguém, não tenho ajuda de ninguém, o que eu vou fazer? Ele começou sofrendo zombaria, sendo desprezado, ridicularizado, depois partiu para ameaça, depois já estavam ameaçando ele de morte, contrataram profetas mentirosos para trazer a ele profecias mentirosas, para mantê-lo no mesmo lugar, para que ele não realizasse aquela restauração, aquela mudança. Se esse cara não tivesse realmente uma mentalidade totalmente renovada, porque até isso, né? Até profecia. Sabe o que é profecia, né? Sabe o que é profecia, não sabe? Sim ou não? Igual está no meio evangélico aí, ó. Eis que eu te digo, que Deus mandou te dizer, que é para tu permanecer onde você está. Não saia do lugar. E o lugar que você está é de vergonha, de humilhação, de derrota, permaneça onde você está. Permaneça na mesma posição que você está. E você não vai sair de onde está. E tem muita gente hoje gemendo, padecendo, porque vive atrás desse tipo de situação. E só se conduz à base dessa situação. E nunca muda de vida, nunca sai do lugar. Porque até profecias que não são de Deus, o diabo tem usado para poder mantê-la no mesmo lugar, na mesma posição. Que aí a mente não renova. Não tem atitudes que precisa ter para que haja uma mudança. O que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Aqui já era uma mentira. Eu lhes respondi, diga comigo, o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, diga comigo, começaremos a reconstrução. Olha o seguinte, querido, você quer zombar, você zomba. Você quer criticar, você critica. Só que é o seguinte, o Deus dos céus fará que nós sejamos bem-sucedidos. E nós vamos começar a reconstrução. Nós vamos para a mão à obra. Mãos à obra. Você viu que também não ficou só Deus vai nos abençoar. Mãos à obra. Mãos à obra. Nós vamos recomeçar essa construção. Nós vamos começar já a fazer essa obra, vamos começar a botar a mão na massa. Mas o que lhe diz respeito, vocês não têm parte de direito legal sobre Jerusalém, e em sua história não há nada de memorável que favoreça vocês. Quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, diga comigo, ficou furioso. Diga comigo, ficou furioso. E ridicularizou os judeus.
é o que acontece espiritualmente. Quando você toma decisões importantes, que você vai mudar a sua situação, que você vai mudar a sua vida. O mundo espiritual fica furioso. Quem ele usa? Não sei. Pode prestar atenção que tem muita gente que não gosta. Quando você toma decisões importantes, decisões de mudança, que a sua vida começa a andar, tem gente que fica furioso. Começa em casa. Às vezes começa em casa, pertinho. Aí é parente. São pessoas que não ficam felizes com seu progresso, com a sua vida andar, com você se libertar daquele cativeiro. E aí começa. E se você não tiver muito focado, concentrado, determinado, você perde força. Aqui teve dias de eles estarem esgotados, fisicamente, mentalmente. Há momentos aqui que ele está dizendo assim: Senhor, nos ajuda, dê força, enche-nos de força, Senhor. Porque além do trabalho ser muito pesado, a oposição foi gigantesca. Bombardeados dia e noite. Teve dias deles ter que trabalhar com a espada numa mão e a ferramenta de trabalho na outra. Prontos para se defender aqui e trabalhando aqui. Ó. Trabalhando, mas pronto para se defender, pronto para a guerra aqui, ó, para a batalha. Teve dias deles não comer, teve dias de não tomar banho. Só revezar turno. Estavam determinados àquela mudança. Na presença dos seus compatriotas, os poderosos de Samaria disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Quer dizer, o que esses fracos estão fazendo? Porque era a visão que eles tinham. O que eles estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daquele monte de entulhos e de pedras queimadas? Entulho, estava no caos. Tobias, o amonita que estava ao seu lado, completou: pois que construa, basta uma raposa subir lá para que esse muro de pedras desabe. Ainda que eles construam, vai cair isso aí, não vira nada. Nesse meio tempo, diga comigo, nesse meio tempo, enquanto estava criticando, zombando, fazendo oposição, diga comigo, fomos reconstruindo os muros, ou o muro. Enquanto um estava criticando, eles não pararam por causa disso, não. Entendeu? Enquanto ele estava gastando força, criticando, zombando, ameaçando, buscando mentira, calúnia, difamação, nesse meio tempo nós fomos reconstruindo. Nós fomos fazendo a nossa parte. Até que toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura. Diga comigo, pois o povo, diga comigo, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. O povo estava focado. O povo estava totalmente dedicado àquela restauração. Quanto de dedicação há em você? Quanto você está determinado a mudanças, a restaurações, a sair do nível que está aí por um nível superior? O quanto? Porque se você seguir aquela linha de pensamento, como disse, é difícil, você já se sabotou. Essa não é a linha de pensamento. Mas 52 dias vai passar para mim, para você, vai passar para todo mundo. Todos nós temos que passar pelos próximos 52 dias. Agora é como vamos passar. É como vamos chegar do outro lado. E uma coisa, você vê que toda mudança aqui, eles precisavam começar essa restauração, porque a grande mudança que precisava acontecer na vida desse povo era espiritual. A partir dali tudo mudaria. E os 52 dias é impossível uma pessoa começar e terminar espiritualmente na mesma forma. É impossível.
Porque é uma imersão espiritual. É literalmente uma imersão. Nós oramos como nunca, nós jejuamos como nunca, nós clamamos como nunca. Nós nos aproximamos de Deus de uma forma intensa. E por isso que as coisas acontecem. Você vê que na própria transmissão essa semana, quantos testemunhos? Esses 52 dias é um divisor de águas, foi um divisor de águas na minha vida. E todo ano eu espero, porque coisas acontecem de forma estrondosa. É o que acontece. Vamos lá. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenham medo deles. Lembrem-se que o Senhor é grande e temível. Diga comigo: e lutem por seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Lutem pela tua vida, lute pela tua casa, lute pela tua família. Neemias vem e olha e diz assim para o povo: lembre-se que Deus é poderoso, Deus é temível. Agora, lute por seus irmãos, lute pelos seus filhos, lute pelas suas esposas, lute pela sua família, lute pela sua casa. Que isso seja uma motivação. Porque quando você luta, quando você paga o preço, você colhe o benefício. Tudo tem um preço. E nós precisamos estar dispostos a pagar o preço que essa vida vitoriosa, essa vida abençoada exige. Não vai acontecer de graça. A restauração aqui não aconteceu de graça. Eles não chegaram lá e muro, pedra foi se colocando cada uma no seu lugar. Eles tiveram que lutar. Eles tiveram que fazer aquela reconstrução, eles tiveram que orar, eles tiveram que jejuar, eles tiveram que buscar força em Deus. Nós não vamos crescer nunca se nós não buscarmos. Como é que você cresce? Buscando a Deus. Como é que você cresce espiritualmente? Buscando, colocando força. Como é que você muda a mentalidade? Buscando essa mudança. E aí, quando os nossos inimigos descobriam que sabíamos de tudo e que Deus tinha frustrado a sua trama, e todos nós voltamos para o muro, cada um para o seu trabalho, daquele dia em diante, enquanto, diga comigo, a metade dos meus homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e coraças. Você vê a situação? Muitos já diriam assim, ó: é muita pressão. É muita pressão. É melhor deixar como está. Por quê? Mudar dá trabalho. Reconstruir dá trabalho. Mas a vantagem é que quando você põe força, 52 dias passou. E a partir desses 52 dias, uma nova etapa. Será que não valeu a pena? O povo começou a recuperar tudo que tinha perdido. Neemias, que encabeçou isso aqui, que era copeiro do rei, se tornou governador. Agora ele se tornou governador de graça? Não. Foi com luta. Foi com perseverança. Foi com constância. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá, que estava construindo o muro. Aqueles que transportavam material faziam o trabalho com uma mão, diga comigo, e com a outra seguravam a arma. Você vê? Tinha que trabalhar e tinha que se defender. Tinha que trabalhar e tinha que se defender. Traz isso para a sua vida, por favor. Tinha que trabalhar e tinha que se defender.
E aqui ao mesmo tempo, você vai ver que, se você seguir aqui, você vai ver que havia momentos que ele falava: Senhor, esforça, nos ajuda, dê força a nós, dê força a esse povo, Senhor. Tem muito entulho ainda, tem muita coisa para fazer. Por isso, enviei-lhes mensageiro com essa resposta: estou executando um grande projeto. Diga comigo: e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Porque por 4 vezes mandaram mensagens mentirosas, como ciladas, para que ele parasse e fosse atrás de besteira. E ele respondia, todas as vezes ele respondia a mesma coisa. Ele disse: estou, diga comigo, executando um grande projeto e não posso descer. Sabe o que é isso? Foco. Sabe aquela situação que vem para te tirar do que é importante na sua vida, do foco, aonde você tem que colocar força para a restauração da sua vida? Ele respondia: não, estou num grande projeto e não posso parar. Que projeto é? De reconstrução. No seu caso, que projeto é? Reconstrução da sua vida, restauração da sua vida, construção dos seus sonhos. Estou num grande projeto e não posso parar. Por que eu vou parar? Não tem coisa mais importante aqui para eu fazer. Por que parar a obra e encontrar-me com vocês? Eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem, e todas as vezes, diga comigo, eu lhes dei a mesma resposta. Você vê que era insistente. Para aí, vem cá, tem algo importante para te falar. Deus mandou te dizer uma coisa. Vem cá, Deus mandou te dizer. Não. Estou num grande projeto e não vou parar. Por que eu iria parar? O que é mais importante do que essa reconstrução? Nada. Diga comigo, o muro ficou pronto no 25º dia de Elu. Diga, em 52 dias. Foram 52 dias de guerra? Foram. De desgaste? Foram. De batalha? Foram. Mas 52 dias, em 52 dias, aquilo que estava há 120 anos, aquele caos, aquelas ruínas, aqueles que até então não acreditavam que pudesse mudar aquela situação, em 52 dias foi mudado com aqueles mesmos que eram vistos como os fracos, que não podiam mudar. E quando mudou? Quando a mente mudou, quando o espírito mudou. Quando o Neemias chega com aquele espírito, transfere aquele espírito a eles, como eu estou fazendo com vocês. E diz, vamos sair, é possível mudar. Vamos reconstruir, chega. Olha a humilhação que nós estamos. E eles falaram, vamos reconstruir. Lute pelas vossas casas, lute pelas vossas famílias. Vamos lutar. E 52 dias depois, estava aí essa restauração. 52 dias vai passar para todos nós. Agora, o quanto você está dedicado ou determinado a mudar situações, restaurar o seu financeiro, restaurar seu casamento, sua família, a sua fé. O quanto você está determinado a passar por uma renovação, porque você não precisa, como disse, você não precisa de um milagre. Você não precisa de uma vitória. Você precisa de uma vida vitoriosa. E esses 52 dias é para você assumir o controle da sua vida. Esses 52 dias é para você começar a construção, a reconstrução para uma vida de honra, de glória, de prosperidade, de vitórias. E começa com a mudança da mentalidade. É difícil. Eu não consigo. É muito tempo. Toda vez que você dizer isso,
Combata e diga para você a mesma coisa: muito tempo é onde você está. Muito tempo é o que você tem passado. É isso que é muito tempo. Muito tempo é sofrendo a humilhação que você está, vivendo o que você tem vivido. Isso é muito tempo. Não um propósito que possa mudar completamente a direção da sua vida e que vai levá-lo para uma outra realidade. Isso é determinação, isso é foco. Às vezes a gente lê uma história como essa, se a gente lê superficial, parece que foi mar de rosas. Por isso que tem que entrar no profundo. Se você entrar, parece que foi uma coisa simples, fácil. Como a mudança da nossa vida não é simples e não é fácil. A construção de uma vida vitoriosa não é simples e não é fácil. Que é o famoso: se fosse fácil, estava todo mundo vivendo, né? Não é verdade? Todo mundo estava arrebentando se fosse fácil. Mas não é. É para quem está realmente determinado, comprometido, que tomou uma decisão: eu vou viver uma vida completamente diferente. Deus tem isso para mim. Amém, pessoal? Olha, eu dizia, meu tempo está em cima. Eu dizia, ainda quem me ouviu segunda-feira, eu dava aquele testemunho meu pessoal, do meu tempo de vergonha, de humilhação, de escassez. Morei de favor, comi de favor. Passei meses e meses por uma situação caótica, humilhante, decadente. E quando Deus realmente me deu uma palavra e colocou algo no meu coração, e eu recebi aquilo entrou dentro de mim, a minha vida começou a mudar a partir dali. Porque quando você vive situações muito difíceis, eu vim de várias situações traumáticas. Eu vim da falência do meu pai, que eu costumo dizer o seguinte: o dia que só vai parar de criticar quando a gente fala sobre a vida financeira, realmente quem já passou ou passa pela situação, ou deixa de ser hipócrita. Tem essa também, né? Tem que parar de ser hipócrita, porque o que você faz nessa vida sem dinheiro? Agora eu sei de uma coisa: eu sei o que uma vida financeira desgraçada causa na vida de uma pessoa. Eu cresci até uma certa idade, eu cresci com traumas. Por quê? Porque o meu pai teve muito, uma fase da vida, fazenda, avião, carros novos e etc, toda aquela abundância. Aí sai de tudo isso e vem para o nada. Aí começa a viver uma outra realidade. Cobrança e humilhação na porta de casa. Cobrança e humilhação. Cobrança e humilhação. Vergonha. Pessoas desacatando minha mãe, pessoas desacatando meu pai, pessoas entrando dentro da minha casa e não querendo sair de casa enquanto meu pai não pagasse o que devia. Eu cheguei a um ponto que eu tinha medo de ficar sentado na porta de casa com os amigos. Se encostasse um carro na porta de casa, eu entrava em pânico. Luz, olha para um garoto, você não vai poder acender a luz dentro de casa porque era para as pessoas não saber que você estava lá dentro. Você tem que ficar trancado no escuro. Mudanças na madrugada. Fugindo. Mudança na madrugada é fuga. É mudar para ninguém saber para onde você está indo. Por causa de vida financeira. O alimento da mesa é o básico do básico, senão aqueles dias que você não faz aquelas misturas só para saciar, vontade de comer um doce e água com açúcar. Ou faz uma puxa na panela. Sabe como é que é, né? Puxa açúcar com água e deixa virar um doce. O pão francês e chamate. Aquela situação miserável.
Eu venho da falência do meu pai, com tantos problemas na porta de casa, tanta humilhação, vendo e passando junto com a minha mãe. Aí eu me caso, eu começo a passar a mesma situação. Aí eu me caso e entro numa situação que eu não dou conta de sustentar a mim e a minha família. Então isso foi traumático para mim. Eu me libertei realmente, Jesus me libertou disso. Porque chegou um momento que eu passei a ter medo. Medo da vida, medo do futuro, medo de não ter futuro. Você chega a acreditar que aquela vida é a vida que é o que é para ser. Que aquilo é a sua vida, se contente com isso. Até o espírito mudar. Até a mentalidade mudar. Entende? Até mudar. E foi uma luta para ir mudando. Porque muitas vezes, muitas manhãs, sussurrava aquela voz assim: levantar para quê? Vai ser mais um dia de vergonha, de humilhação, de escassez. Vai ser mais um dia. Até o dia que eu comecei a combater isso. E combater espiritualmente. E combater pensamentos e sentimentos. E confrontar. E dizer ao contrário do que o diabo sussurrava nos meus ouvidos e do que eu estava vivendo. E de acreditar que a minha vida podia ser diferente. E eu saí daquela condição de favor, de miséria, e eu já dei um passo de fé. Eu saí do lugar que eu estava morando e já mudei para um prédio bacana, um elevador, já acreditando e determinando e profetizando que a minha realidade seria outra. Eu mudei para lá e dei meu passo de fé. Foi mar de rosas? Não, não foi. Teve meses de luta. Teve meses de guerra, o diabo confrontando. E eu, naquela guerra, vai ou volta, e você não ceder, e você combater, e você determinar, e você profetizar as suas vitórias, o seu crescimento, que não vai te faltar, que você vai honrar todos os compromissos, e vai. Porque foi uma guerra. Mesmo depois de eu sair da situação de necessidade, ir para uma outra realidade, continuou sendo uma guerra. Como hoje continua sendo uma guerra. Porque você não cede. Eu sou uma pessoa que eu não cedo as minhas emoções nunca, já falei isso para você. Não adianta você falar de mim, não adianta criticar, não adianta ninguém falar, eu não cedo, o prejuízo é meu. Eu já passei por lá. Não adianta me criticar, não adianta zombar, não adianta tentar dar o palpite o que eu devo ou não devo fazer. Eu tenho minha comunhão com Deus e eu sei o que eu tenho que fazer. Aprendi a ouvir a voz de Deus e não dos homens. Não adianta falar que eu não consigo, porque eu consigo. Passei a acreditar que eu consigo. Está entendendo o que eu quero dizer? A partir do momento que a mentalidade mudou. Mas até hoje eu tenho que colocar força. Até hoje, porque a construção de uma vida vitoriosa é todos os dias. Porque poderia chegar até aqui, agora voltar tudo e retroceder. É só vacilar. É só vacilar. E você volta para o lugar aonde você estava. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Querido, tem jeito, levanta o teu espírito, muda. Eu não cedo. Todo esse trabalho intenso da igreja é um espírito que há em nós. E quando eu falo de dor, de sofrimento, se você me perguntar de família, minha família foi um caos. Eu sei o quanto isso é triste, eu sei o quanto um filho sofre. Viu? Vida financeira. Estou falando para você que eu vim me curar dos traumas em Deus. E levou tempo, hein?
Levou tempo. Levou tempo. Então, quando eu vejo alguém passando por situação financeira, ou não achando importante a vida financeira, querido, você não sabe o que isso causa na vida de uma família, que pode causar na vida de um filho. Você não sabe, você não tem noção que pode causar na vida de um filho, de uma criança. E se eu não tivesse uma mãe muito focada, talvez eu tivesse me perdido. Talvez tivesse me perdido na caminhada. Porque era uma mescla de revolta, você não entende, você não tem maturidade. Então você, mas por que Deus está permitindo isso? Por que essa situação? Não tinha nada a ver, as escolhas do meu pai. Só fazendo escolha errada, uma atrás da outra, não quer compromisso com Deus, vivendo só no adultério, só no erro, só no coisa. O que Deus tem de culpa nisso? Ele tem um livre-arbítrio dele, eu sou filho, nós somos uma família. E tudo isso só contribui para que eu seja a pessoa que eu sou. Porque é outra coisa que não tem desculpa para quem faz cagada porque os pais fizeram besteira na vida. Meu pai fez, não tive exemplo, cara. Então você poderia estar fazendo tudo diferente. Ser um belo exemplo do que não se deve fazer, porque você viveu isso, você passou. Tudo que o meu pai trouxe de dor para casa, eu tive o maior cuidado, cautela para não permitir que a minha família passasse em nada. Então foi um bom exemplo para mim. Foi um bom exemplo do que não ser, do que não fazer, que as atitudes que eu não devo ter. Amém? Eu estou atrasado já. Fique em pé, por favor. Pega o propósito nas suas mãos. Com seus olhos fechados, por favor. Se presenteie com esses 52 dias. Se presenteie com ele. Faça desses 52 dias os melhores 52 dias da sua vida. Faça deles um divisor de águas. Entra com alto nível de comprometimento. Para mudança, transformação, restauração. Mudança da sua vida por completo, começando pela sua mente. Você pode viver uma vida completamente diferente. Aqueles que eram vistos como os frágeis, fracos, que foram deixados lá, porque acreditavam que não haveria menor possibilidade de uma reconstrução acontecer através daquele povo fraco. E eles acreditaram naquilo, que eles eram fracos, que eles não podiam restaurar. E 52 dias depois, aqueles mesmos que eram vistos como fracos, estavam terminando a reconstrução daquilo que estava há 120 anos em ruínas, um caos. 120 anos. Porque Neemias chegou e lançou um espírito diferente sobre eles. E eles creram. Eu estou lançando um espírito diferente sobre a tua vida. Agora é uma decisão sua se você vai crer ou não. A tua história pode mudar. A tua vida pode mudar. E o ponto de partida é esses 52 dias. Então não coloca que os 52 dias é difícil. Não, difícil é viver a mesma vida que você tem vivido. As mesmas frustrações. Não coloca que é tempo demais. Não, tempo demais talvez é onde você está. Não, muda a visão. Não deixa o diabo falar para você que é difícil, não é para você, você não consegue. Não, diga, combata, é para você. Eu me lembro que teve um dia que eu levantei e aquela voz sussurrou. E disse, não levanta não. Que vai ser mais um dia, como os outros, de frustrações. E eu me lembro que eu virei o jogo.
Eu tive uma reação explosiva, mas espiritual. E eu disse: chega, é mentira. Eu posso, minha vida vai mudar, não vai ser o mesmo resultado. Eu estou me levantando para mudar essa situação, eu não aceito mais ela. E aquele mesmo dia foi diferente. Aquele mesmo dia o resultado foi diferente. E ali eu entendi que era isso que precisava acontecer. Reações, atitudes diferentes para que os resultados fossem diferentes. É para você. Você pode viver uma vida completamente diferente, mas deixa Deus renovar a tua mente. Consequentemente, Ele vai renovar o teu espírito, vai renovar a tua fé, vai usar pessoas para te favorecer. Vai usar pessoas para te favorecer. O favor de Deus será derramado sobre a tua vida. Então eu quero que você pegue esse propósito e você vai dizer agora: e a minha vida, a minha história começa a mudar agora. Ela começa a mudar hoje, ela começa a mudar nesse primeiro dia de propósito, porque eu estou determinado, eu vou me levantar e eu vou lutar pela minha vida, eu vou lutar pela minha família, eu vou lutar pelos meus sonhos, eu vou lutar pelo meu casamento, eu vou lutar pelo meu financeiro, eu vou lutar pelos meus projetos, eu vou lutar. A minha vida começa a mudar agora, em nome do Senhor Jesus. Eu não aceito mais a mesma linha de pensamento, eu não aceito mais os meus sentimentos, eu não aceito mais, em nome do Senhor Jesus. É tempo de restauração na minha vida, é tempo de eu dar a volta por cima, é tempo, em nome do Senhor Jesus. Eu não aceito diferente. Diga isso com fé, diga com ousadia, diga que a tua vida começa a mudar nesse dia, a tua vida começa a mudar nesse domingo, a tua história começa a mudar. Você está se levantando para restaurar os seus sonhos, restaurar os teus projetos, restaurar o teu financeiro, restaurar a tua família, restaurar a tua fé, em nome do Senhor Jesus. Diga com toda a tua fé: eu vou restaurar, eu vou sair do nível que eu estou, eu vou sair da posição que eu estou, eu vou sair da medida que eu estou, e eu vou para uma outra medida, em nome do Senhor Jesus. Essa é a minha fé. É tempo de mudança, é tempo de restauração, é tempo, em nome do Senhor Jesus. Eu não aceito mais. Chega de humilhação, chega de vergonha, chega de escassez, chega de derrota, chega de miséria. Chega, em nome do Senhor Jesus. Chega, em nome do Senhor Jesus. Senhor, passa do teu sangue sobre a mente dela, passa do teu sangue do alto da cabeça à planta dos pés, passa do teu sangue, meu Pai, ó meu Deus, que haja uma renovação mental, que haja uma transformação, mente, meu Pai, no espírito dela, e que haja uma mudança. É tempo de restauração, em nome do Senhor Jesus. Eu determino, meu Deus, o início de uma grande reviravolta, o início de uma grande mudança na vida dela. Eu determino, meu Deus, eu profetizo o início, meu Deus, Senhor, da volta por cima, em nome do Senhor Jesus. É o que eu determino, é o que eu profetizo, em nome de Jesus. Diga: em nome do Senhor Jesus. Diga: é tempo de restauração. Diga: é para mim. Diga: eu vou dar a volta por cima. Diga: eu vou viver a vida que o meu Deus tem para mim, e é uma vida abundante, vitoriosa. Chega de vergonha, chega de humilhação, chega de derrota, chega de escassez, chega, em nome do Senhor Jesus.